O Senhor abençoe todos e todas, os meus queridos irmãos, as minhas queridas irmãs e todas as pessoas que ouvem o ensinamento, que afastam um tempo para ouvir o ensinamento. Aqueles que ainda não cansaram, que ainda não desistiram, aqueles que ainda não se desanimaram, mas estão continuando em frente, firmes. Eu parabenizo vocês, os firmes, porque é isso que Deus quer, que nós sejamos firmes, que nós sejamos corajosos, que nós possamos perseverar no caminho do Senhor. O Senhor Jesus sempre ensinou que aquele que persevera até o fim da sua vida, da vida da pessoa, ele disse que quem persevera até o fim vai ser salvo. Então, no caminho, na jornada que nós estamos andando, vai se apresentar muitas coisas, vão se apresentar muitas tribulações e dias maus, dias de tristeza, dias de choro, de amargura. Muitas coisas vão se apresentar no nosso caminho, mas o Senhor fala que esse caminho é para os corajosos e que aqueles que perseverarem, que forem constantes, que forem firmes, eles vão ganhar a coroa da vida eterna. Então, nós estamos aqui diante do Senhor, nós estamos diante da presença do nosso Deus e o Senhor nos prometeu bênçãos, nos prometeu vitórias, prometeu para nós triunfos. O Senhor prometeu para nós que Ele ia nos ajudar e que Ele ia nos limpar, ia tirar de nós todas as pragas, todas as coisas que estão acontecendo no mundo. O Senhor quer que as suas congregações em breve possam se congregar, possam se reunir para louvar e glorificar o nome do Senhor. E Ele prometeu isso, então nós vamos acreditar e confiar no Senhor. Não vamos confiar nas especulações das pessoas, porque tem muitos rumores das pessoas. Mas nós acreditamos no que o Senhor fala, no que o Espírito Santo fala para nós. Deus não vai nos deixar, não vai nos desamparar, Ele vai ficar atento às nossas orações, Ele vai cuidar de nós. E hoje, antes do nosso ensinamento, nós vamos cantar para o Senhor. Nós vamos cantar para o Senhor com alegria, com o nosso coração. Vamos cantar para o Senhor o hino 142, que chama Lá a porta aberta está. A porta é o nosso Senhor Jesus. Mas também lá na vida eterna, a Bíblia fala para nós que tem uma porta que é o Senhor Jesus, que recebe todos os redimidos do nosso Deus. Então nós desejamos com todo o nosso coração que aqueles que fomos chamados sejamos também os escolhidos do Senhor. Sejamos os verdadeiros filhos de Deus e que um dia possamos estar lá com o nosso Deus, louvando todos juntos, glorificando o nome dele porque ele merece. Então, o hino 142. Allí la puerta franca está, su luz es refulgente. La cruz se avista más allá, señal de amor ferviente. Oh, cuánto me ama Dios a mí, la puerta franca está por mí, por mí, por mí. Bien franca está por mí. Y los que buscan salvación, la entrada libre tienen. No hay pobre, rico ni nación, a cuantos a ella vienen. Oh, cuánto me ama Dios a mí, la puerta franca está por mí, por mí, por mí. Bien franca está por mí.
pasado el río más allá, en la feraz pradera. El premio de la cruz está, eterna primavera. Oh, cuánto me ama Dios a mí, la puerta franca está por mí, por mí, por mí. Bien franca está por mí. A glória seja para o nome do Senhor. Agradecemos o Senhor mais uma vez por Ele nos deixar louvar o nome dEle, glorificar Ele, meditar nele. Nós gostaríamos com todo o nosso coração de agradar a Deus em tudo. E por causa de todos os pedidos que eu recebi dos irmãos e as irmãs que escrevem para mim, das pessoas novas também que estão começando a assistir à nossa igreja, fazem muitos pedidos de temas para eu falar, para eu ensinar sobre diferentes assuntos da Bíblia. E pediram para que eu falasse, porque alguns não sabem como louvar o Senhor, eles não sabem o que é louvar o Senhor. Eles acham que orar para o Senhor é a mesma coisa que louvar o Senhor. E o louvor é muito diferente da oração. Mas hoje, nós vamos aprender. Bem, os irmãos da igreja, eles já sabem. As pessoas recentes vão aprender hoje como glorificar o Senhor, como louvar o Senhor. O que é louvar a Deus e como nós temos que louvar o Senhor. Como é que nós vamos louvar o nosso Deus? Então, vamos abrir a nossa Bíblia nos Salmos. Eu conto para vocês que todos os Salmos, nós temos 150 salmos na Bíblia, e desde o número 1 até o 150, todos eles falam sobre o louvor a Deus. Tem orações, mas tem mais louvores a Deus. Então, quando vocês louvem a Deus, leiam os salmos, decorem eles, decorem os versos dos salmos. E quando vocês estiverem louvando o Senhor, quando você se ajoelhe para se apresentar diante do Senhor, então fala para Ele essas palavras, essas frases que você decorou dos salmos, porque os louvores nós podemos decorar e falar para Deus. Com os louvores, dá para que nós possamos falar eles várias vezes, porque elas são repetições, são palavras que nós repetimos. E nos louvores para o Senhor, nós podemos falar todas essas palavras e repetir elas muitas vezes, porque é desse jeito que nós vamos conseguir passar até horas louvando para o Senhor, repetindo aquelas palavras. Até porque nos Salmos tem muitas palavras, muito vocabulário para falar para o Senhor. Vocês vão achar tanto que vocês vão ter muito tempo para louvar o nome do Senhor. Mas na oração, a oração não é para repetir as palavras. A oração é um pedido que nós fazemos diante do Senhor. Nós apresentamos para Ele um assunto que nós gostaríamos de falar com Ele, um desejo, uma necessidade, um pedido. Porque aí nós precisamos falar com Deus, nós precisamos pedir para Ele muitas coisas e apresentar diante dEle os nossos problemas, dificuldades, doenças, o que for. Então, isso aí não pode ir junto de palavras repetidas. Não daria para falar na oração, por exemplo, Senhor, eu não tenho trabalho, e falar aquilo 20 vezes. Senhor, eu não tenho trabalho. Senhor, não tenho trabalho. Isso aí não é orar.
Uma vez só, Senhor, eu não tenho trabalho. Você poderia me ajudar, por favor? Você poderia abrir uma porta para que eu possa cumprir com os meus deveres, as minhas obrigações, para que eu possa pagar as minhas dívidas? Por favor, eu gostaria de trabalhar em breve. Então, isso aí é uma oração e não tem nenhuma repetição. Mas no louvor nós podemos repetir as coisas. E aqui nós vamos ler alguns salmos. Eu não escolhi todos porque são 150, mas no decorrer da nossa leitura nós vamos aprender como louvar o Senhor e como falar para Ele aquelas palavras repetidas, porque é desse jeito que o Espírito Santo vem na nossa vida. Ele vem na nossa alma e Ele mora dentro de nós. Quando o Espírito Santo chega na pessoa, então a pessoa começa a ter revelações, visões, profecia. É isso que acontece. E vamos abrir no Salmos 22, no verso 22. Bem, o salmo inteiro, na verdade, é feito de palavras e cânticos de louvor para o Senhor. Mas o verso 22 é um exemplo, porque nós não conseguimos ler tudo, não temos tempo. E aqui, nessas palavras de louvores, fala aqui no verso 20, por exemplo, o Senhor fala para o Pai, o nosso Senhor Jesus fala pela boca do rei Davi. Ele fala para o Pai e diz para ele: livra minha alma da espada. Isso aqui é uma oração. Livra minha alma da espada, das garras do cão a minha vida. O cão representa um homem, inimigo do Senhor, que perseguia o Senhor para machucar ele, para prejudicar ele. E o Senhor comparava ele com um cão, com um cachorro que late e procura morder o Senhor. Essas palavras aqui são orações, e o Senhor fala para Deus: salva-me da falsa e do leão, e livra-me dos chifres dos búfalos. Mas não fala aqui dos animais reais, mas eram homens, pessoas que tinham as características do leão, do búfalo, do cão. E todos eles perseguiam o Senhor. Então ele pediu para o Pai salvar e guardar eles de todos eles. Nesse momento ele estava orando, mas depois o Senhor fala: depois de você me salvar, me proteger e me ajudar, o que eu vou fazer? Eu vou fazer isso aqui. No futuro, quando a igreja já existir, quando já for feita aquela congregação, aquele templo novo, aquele prédio novo, aquele monte de Sião que é a igreja do Senhor, quando aquilo já existir, eu vou fazer isso aqui. Anunciarei teu nome. O Senhor Jesus fala para o Pai: anunciarei teu nome aos meus irmãos. E quais são os irmãos dele? Os crentes em Cristo, os seguidores do Evangelho. Fala: anunciarei teu nome aos meus irmãos, no meio da congregação te louvarei. Isso é o que eu vou fazer, Senhor, depois de você me salvar, me guardar e me proteger. Então eu vou louvar o teu nome no meio da congregação. Então, todos os crentes em Cristo e os seguidores do Evangelho vão se congregar em diferentes lugares, templos e igrejas, como nós gostaríamos de falar. Em diferentes lugares nós vamos nos congregar para louvar o Senhor e para glorificar o nosso Deus com muitas palavras que se repetem, dando liberdade para o Espírito Santo. Nós vamos continuar aqui lendo Salmos 47:1. Salmos 47:1. Como eu disse, todos os salmos têm louvores, mas eu vou dar exemplos aqui para vocês, para que as pessoas possam aprender o que é louvar o Senhor. E aqueles que ainda não concordam como nós louvamos o Senhor, vocês vão aprender hoje que temos sim que louvar o Senhor e que não dá para confundir o louvor com a oração. Porque tem pessoas que falam: eu oro de noite. Eu me ajoelho, eu oro e daí 5 minutos se passaram e eu não tenho mais palavras para falar para o Senhor porque já acabou tudo que eu tinha que falar para o Senhor. A pessoa está confundindo o louvor com a oração. A oração pode durar só 5 minutos, mas o louvor pode ser horas. Por quê? Porque são palavras que se repetem. E no Salmos 47:1 fala: todos os povos, todos os povos. Aqui não fala que é só o povo de Israel que tem que louvar. Aqui fala que todos os povos. Então,
inclui os gentios. Quando ele fala todos os povos, ele fala sobre o futuro, quando o Senhor Jesus ia formar a sua igreja. Então, ele fez o compromisso quando ele disse: eu vou te enaltecer no meio dos meus irmãos e no meio da congregação, eu te louvarei, porque eu vou estar com todos os meus irmãos em espírito, juntos, e todos vamos te louvar, porque eu vou motivar todos eles para te louvarem e te glorificarem. Então, no 47:1 fala: todos os povos, é um convite para todas as nações, incluindo os gentios. Batei palmas, fala aqui, batei palmas. Aclamai a Deus com gritos de júbilo. Então, o próprio Espírito Santo, o próprio Senhor, ele ensinou aqui que no futuro, porque todos esses salmos eram para o futuro, eram para quando o Senhor Jesus viesse pregar o seu evangelho, viesse formar a sua igreja. Ele ensinou que a congregação ia louvar a Deus e ia glorificar a Deus com as palmas deles, batendo as palmas nas mãos deles, batendo as palmas com as mãos deles para Deus. Outros, então, estando no meio da congregação louvando, uns batem palmas para louvar a Deus, assim como diz aqui, povos todos, batei palmas, batei as mãos, batei as palmas desse jeito, assim, louvando o Senhor, falando palavras repetidas para ele, formosas, falando para ele: você é grande, você é o rei grande sobre toda a terra. Você submete os povos embaixo de nós, os crentes de Cristo. Você escolhe as nossas heranças na vida eterna. Tudo isso são palavras de louvor. E fala que aclamai a Deus no verso 1. Aclamai a Deus com gritos de júbilo. Fala aqui, porque o Senhor, o Altíssimo, é temível. Então, nós podemos falar para Ele: Senhor, Tu és temível, és grande, és poderoso. E temos que Te louvar com sons de instrumentos de música. Temos que Te louvar com a nossa garganta, com a nossa boca, com a nossa língua. Temos que louvar o Teu nome. Temos que Te glorificar com os nossos braços abertos, com as nossas palmas, com as nossas palmas desse jeito, como vocês quiserem, ajoelhados. Alguns que não conseguem se ajoelhar, então sentados. Outros que não conseguem se ajoelhar, que não conseguem ficar sentados, então deitados, mas louvando o nome do Senhor. Então, no 47:6 fala: cantai a Deus, cantai. Cantai ao nosso Rei, cantai. Porque Deus é o Rei de toda a terra. Cantai com destreza. Cantai com o coração, com todo o conhecimento, com todas as forças da sua alma. Cantar para o nosso Deus. Por causa disso, nós cantamos para Deus. A igreja do Senhor Jesus, ela se diferencia. Os crentes, os seguidores do Evangelho conseguem ser diferenciados porque eles cantam para Deus. Eles louvam a Deus com instrumentos de música e também com as gargantas deles, com a voz deles. E eles também louvam a Deus com palavras. Não necessariamente precisamos de louvar a Deus com uma melodia, mas com palavras também. Como as palavras que nós estamos achando aqui nos Salmos, onde enaltecem, engrandecem a Deus, porque nós estamos elogiando o nome de Deus, nós estamos falando sobre as grandezas do Senhor, falando para Ele que Ele é muito grande, que as maravilhas dEle não têm comparação, que as bênçãos dele são muito grandes e os prodígios que ele faz são enormes, que ele é tão grande, é tão poderoso, é tão onipresente, ele está em todas as partes, ele governa o universo. Tudo aquilo são palavras de louvor.
todas essas palavras são palavras de louvor e por causa disso nós cantamos para o Senhor. E como eu disse para vocês, a nossa congregação consegue ser distinguida, diferenciada pelos louvores, porque na antiguidade o povo de Deus, eles no templo tinham 70 cantores, que eram profetas, e eles, cada um com os seus instrumentos musicais, eles cantavam para Deus. Nas festas, em determinadas ocasiões, em determinados momentos, enquanto que na igreja do Senhor Jesus, na congregação do Senhor, Ele disse que nós tínhamos que cantar e louvar a Deus em todo momento, nos louvores de todas as noites ou todos os dias, quando a congregação se reúne para louvar a Deus, nós temos que cantar para Deus com as nossas gargantas, com os nossos instrumentos ou com as nossas palavras. Mas como são poucas as pessoas que conseguem tocar um instrumento musical, são poucas as pessoas que sabem tocar. Então, nós temos o nosso instrumento natural, a nossa voz, a nossa boca, a nossa língua. É a que fala as palavras de louvor para o nosso Deus. Então, essa é a nossa diferença na igreja do Senhor. Não fiquem envergonhados quando vocês entrem na congregação e ouçam as pessoas cantando. Ou vocês ouçam as pessoas louvarem a Deus, cantar a Deus, que algumas pessoas estão batendo palmas, que outros não batem as palmas, mas levantam os seus braços e eles movem os braços e louvam o Senhor com palavras, com muitas palavras que se repetem. E isso, os salmos que nós estamos lendo aqui ensinam para nós. Porque não eram para a época da antiguidade, eram para o futuro. Eram para que, uma vez que viesse o Messias, o Salvador, o Rei, o enviado de Deus, ele ia formar a sua igreja, fazer a sua congregação e edificar o seu templo, o seu tabernáculo para Deus. E lá toda a congregação ia louvar e glorificar o nome do Senhor. E é por causa disso que Deus permitiu que aqueles salmos fossem a fonte de inspiração, a base para que todos nós pudéssemos aprender como louvar o Senhor. Então, essas palavras aqui não eram para a antiguidade, para os antigos, mas para o presente, para aqueles que se chamam de cristãos, mas os seguidores de Cristo e do verdadeiro evangelho, daquele evangelho onde o Espírito Santo se manifesta. E então as pessoas pegas pelo Espírito Santo, ou mesmo sem ainda ter o Espírito Santo, elas louvam a Deus e glorificam a Deus. Agora vamos para o Salmo 66, 2. Salmo 66, 2. Aqui fala... No 1. Aclamai a Deus com alegria, toda a terra. Todo o globo terrestre, onde estiverem os seguidores do Senhor. Cantai a glória de seu nome. Dai-lhe glória no louvor. É por causa disso que nós falamos que quem estiver louvando o Senhor pode falar glória, glória ao teu nome, Senhor. Glorificado seja o teu nome pelos séculos dos séculos. E volta a falar... Glorificado seja o teu nome pelos séculos dos séculos, a glória seja para ti, a honra seja para ti. Santo tu és, justo tu és, misericordioso e clemente. São essas as palavras de louvor que nós temos que ter. Cantai a glória de seu nome, dai-lhe glória no louvor, dizei a Deus, Senhor, quão terríveis são tuas obras. Maravilhosas são as tuas obras, incríveis são elas. Pela grandeza de teu poder, submeter-se-ão a ti teus inimigos, porque tu és poderoso e grande. Todos os seres humanos vão te louvar. Até mesmo os objetos também vão te louvar. As pedras vão te louvar. Os animais vão te louvar, as aves, a natureza.
E ainda mais, os homens e as mulheres pelo mundo todo vão louvar o teu nome, vão te glorificar, vão dizer, bendizei ao nosso Deus, porque Ele é quem guarda a nossa vida, quem nos guarda a vida, Ele é quem permite que nós possamos viver, porque é Ele quem dá para nós o ar para respirar, a água para viver. Deus dá tudo para nós, então é muito grande, é muito formoso. Ele é muito misericordioso com a sua misericórdia. Bondadoso e misericordioso é o nosso Deus, porque Ele nos levou em consideração, porque Ele fica prestando atenção em tudo o que faz falta para nós, os seres humanos, e até mesmo os animais também. Então, nós começamos a reconhecer aquilo diante de Deus e são palavras de louvor para o nosso Deus. Porque nós estamos louvando o Senhor e aqui estamos aprendendo a louvar Ele. No Salmos 92, como eu disse para vocês, é todos os salmos que falam dos louvores para o nosso Deus, que dão para nós palavras, muitas palavras para louvar o Senhor. Nós aqui falamos só um resumo, e no 92 diz: bom é dar graças ao Senhor. E eu adicionaria: é tão formoso te louvar, é tão formoso te adorar, é tão formoso glorificar o teu nome, bendizer o teu nome, é tão formoso te invocar. E fala aqui, e cantar salmos, o verso 1 fala, e cantar salmos a teu nome, cantar salmos ou hinos, ou músicas, ou cantos a teu nome, ó Altíssimo. Então, tem muitas pessoas, homens e mulheres, que compõem hinos ou coros e criam uma melodia para conseguir cantar a Deus. E eles compõem e cantam para o Senhor. Se você for compositor, compositora, então cria músicas para Deus. E quando você esteja congregado, quando nós possamos abrir as congregações e todos possam vir ao louvor às noites, pode ser de noite, porque na nossa igreja tem muitos horários em alguns países, como na Colômbia, nós temos horários, por exemplo, às 7 da manhã. E nós também convidamos as pessoas para elas irem louvar o Senhor às 7 da manhã e agradecer o Senhor. Então, as pessoas que forem compositores, compositoras, vocês podem compor o seu hino e vocês podem ir na igreja cantar para o Senhor no seu louvor. Porque compor para o Senhor não é para vocês ficarem aqui na frente e se exibir e se mostrar que vocês conseguem cantar, que vocês conseguem tocar um instrumento musical. Não, é que não é para a congregação, não é para as pessoas que nós vamos mostrar essas coisas. Nós vamos cantar para o Senhor. Então você vem, se ajoelha em qualquer canto da igreja, quando for louvor, e você levanta os seus braços e você canta para Deus aquilo que você compôs para Ele. E você pode cantar uma ou muitas vezes ficar ao horário do louvor cantando para o Senhor aquilo que você fez para Ele. E o Espírito Santo pode inspirar você, pode dar bênçãos para você. E então no verso 1 temos o convite, ou melhor, não convite, mas o jeito como é para louvar a Deus. Então fala, bom é dar graças ao Senhor e cantar salmos a teu nome. É tão bom anunciar, no verso 2 fala... É tão bom anunciar pela manhã a tua misericórdia e tua fidelidade, anunciá-la cada noite. É tão formoso, Senhor, que de noite nós possamos anunciar a tua misericórdia e a tua fidelidade. E pela manhã é a tua misericórdia e de noite é a tua fidelidade. E ao meio-dia, o que eu vou anunciar de ti? Ao meio-dia eu posso falar, grande tu és, Senhor. São essas as palavras. Nós temos aqui muitas palavras para falar para o Senhor. Aqui fala que tem um instrumento musical de 10 cordas e o saltério, a harpa. E aqueles que tocarem esses instrumentos, eles podem cantar e tocar para o Senhor.
e cantam para ele no seu idioma normal, mas também podem cantar em línguas angelicais, porque o Espírito Santo vem, pega a pessoa e a pessoa começa a cantar no Espírito. Diz no 5: quão grandes são tuas obras, ó Senhor, muito profundos são teus desígnios, ó Senhor. Tem tantas palavras aqui que nós poderíamos decorar para louvar o nosso Deus e desse jeito vir à noite louvar o Senhor e dançar no Espírito e cantar no Espírito, porque o Espírito Santo nos inspira imediatamente quando nós fazemos isso de coração. E acaba sendo um louvor maravilhoso e nós nos sentimos como se estivéssemos no céu. Agora no Salmos 98, no Salmos 98, 4, diz assim. No 1 diz: cantai ao Senhor um cântico novo. Aqueles que compõem, isso aqui é para vocês. Porque o Senhor tem feito maravilhas. Sua destra, a destra do nosso Deus, tem nos salvado e o seu santo braço tem salvado. O Senhor fez notória sua salvação à vista das nações, mostrou sua justiça, lembrou-se de sua misericórdia para com a casa de Israel, com todos nós. E no 4 fala: cantai alegres ao Senhor toda a terra. Todos os que conhecem a palavra do Senhor, aqueles que se convertem ao Senhor Jesus, ao evangelho dele, aqueles que têm experiências com o Espírito Santo, é para nós aqui que fala: cantai alegres ao Senhor toda a terra, levantai a voz, aclamai. Não fiquem com vergonha, olhem que fala aqui: aclamai, cantai salmos, cantai músicas para Deus. Não fiquem falando, aquelas pessoas são doidas. Quantas vezes nos chamaram já de loucos? Falam: eu fui naquela igreja e eu fiquei assustada porque eles fazem um escândalo, é muito barulho, eles começam a gritar e eles começam a bater palma forte, muito. Eu fiquei tão assustada, que eu tive que sair fugindo de lá. Uma vez veio uma pessoa na nossa igreja, faz muitos anos já. Aquela pessoa chegou na nossa igreja. Naquela época, ele era juiz, ele era magistrado. E convidaram ele pela primeira vez, ele veio receber profecia e ele gostou e ele continuou vindo. Então, ele quis ir num louvor, os louvores que nós fazíamos à noite para o Senhor. E ele foi num louvor e quando ele viu que todos estavam batendo as palmas, como diz aqui, quando diz aqui, levantai a voz e aclamai para o nosso Deus, ele viu que todos os irmãos e as irmãs estavam batendo palma desse jeito, e ele disse: como que eu vou fazer isso aí? Eu não vou passar essa vergonha, isso aí eu não vou fazer. E então ele disse que ele sentou e ele abaixou a cabeça, ficou pensando, ficou observando as pessoas ao redor dele. E ele disse que, de repente, do nada, ele sentiu alguém levantar os braços dele. Ele disse que ele sentiu como se alguém tivesse levantado os braços dele. E ele pensou: mas quem que tá fazendo isso aqui? E ele tentava abaixar os braços dele, mas ele não conseguia porque uma força muito maior do que ele levantava os braços dele. Até que ele levantou os braços até super alto e aquela força começou a forçar ele a bater palmas. Que ele batesse palma. E ele começou a bater palma e ele não conseguia parar de fazer. Ele começou a bater palma e ele tentava parar e ele não conseguiu. E ele percebeu que isso aí foi uma experiência de Deus. O Espírito Santo forçou ele e ensinou ele e disse para ele: por que você fica envergonhado? Não fica envergonhado de me louvar, porque esse é o jeito de me louvar, é o jeito que eu quero que vocês me louvem, é assim que vocês têm que me louvar. E desde aquele dia, ele começou a louvar e glorificar o Senhor, batendo palma e levantando os braços dele também, louvando o Senhor com uma voz alta,
Porque para louvar o Senhor, nós temos que louvar Ele com uma voz alta. Não é para nós fecharmos os olhos, fecharmos a boca e ficarmos lá pensando. Desse jeito, você não está louvando o Senhor. Com certeza você está pensando nele, porque às vezes quando nós pensamos, nós ficamos com os olhos fechados e a boca fechada pensando. Mas você não está louvando o Senhor, porque louvar o Senhor é com a nossa boca e é com a voz forte, não é baixinho, porque o Espírito Santo vem em nós e nos deixa tão poderosos, tão emocionados que nós falamos alto. É desse jeito que nós louvamos a Deus. Mas é claro, tem pessoas que ficam gritando. Porque tem pessoas que são perturbadas por espíritos maus e fizeram feitiços nelas e coisas ruins nelas. E elas têm espíritos maus e elas vêm na congregação. E as pessoas, elas não conseguem pensar direito. E aí elas vêm e Deus faz o milagre e liberta eles, mas é aos poucos. Então, no meio termo, aquelas pessoas, elas começam a observar os outros e imitar eles. Então, eles começam a fazer uma bagunça, na verdade. Mas na igreja, na congregação, nós temos o pastor e todas as pessoas que ajudam ele para ensinar para as pessoas como louvarem certo e que o louvor dele seja realmente de Deus, que seja porque realmente o Espírito Santo tem inspirado eles a cantarem a Deus em voz alta. Porque aquelas pessoas que eu falo para vocês que têm espíritos, elas começam a imitar as pessoas e gritar e fazer alguns gritos como se eles fossem gatos. E tem pessoas que ficam angustiadas, elas tomam um susto e aí elas ficam perguntando o que é isso. Aí então as pessoas que ajudam o pastor vão imediatamente ajudar a pessoa, não é assim que louva, e impor as mãos nelas para Deus libertar elas. E quando a pessoa ela já está liberta, ela já faz tudo, louvando o Senhor do jeito certo, com voz alta, mas não é gritando, não é um grito alto. É uma voz normal, mas uma voz cheia de emoção, porque nós temos que louvar a Deus com a nossa voz e fala que com alegria, que temos que louvar o Senhor com muita alegria. Louvar o Senhor com alegria é uma voz, como por exemplo, o tom de voz que eu estou agora. E cantar para o Senhor e bater as palmas, como eu disse para vocês, desse juiz que foi na igreja, daí para frente ele começou a louvar o Senhor, porque Deus ensinou para ele e falou para ele que louvar era uma coisa certa, que não era para ele ficar envergonhado, porque o Espírito Santo é quem inspira as pessoas e ensina elas como que elas têm que glorificar o Senhor. Então nós estamos aqui lendo alguns salmos, mas poucos, porque todos os salmos, na verdade, têm palavras de louvor para o nosso Deus. E agora vamos para o Salmo 117. Nós já lemos o 4 do 98, que fala: cantai alegres ao Senhor toda a terra, levantai a voz, aclamai, cantai salmos com harpa e é o som do saltério, aclamai com clarins e é o som de trombetas diante do rei. É muito bonito quando os músicos, os compositores louvam o Senhor e são inspirados pelo Espírito Santo. É muito formoso. E no Salmo 117, Salmo 117 é um salmo de 2 versos. Fala: louvai ao Senhor todas as nações, quer dizer todas as nações, incluindo os gentios. Todas as nações. Então, esses salmos são convites para louvar a Deus. E quem louva a Deus? Os redimidos do Senhor. Quem louva e canta para o nosso Deus? Os salvos, aqueles que foram salvos pela graça, aqueles que foram redimidos, aqueles que acreditaram no Evangelho do Senhor Jesus. São eles aqueles que Deus redimiu e são eles quem cantam e louvam a Deus, porque Deus quis fazer um povo dele. Na antiguidade, ele quis fazer um povo que louvasse e glorificasse a Deus todos os dias da vida deles, que aquele louvor fosse constante, mas o povo falhou, pecou, e eles acabaram sendo rejeitos da presença de Deus. Deus se afastou deles e tirou eles da sua presença. E
E o Senhor disse, no futuro, quando enviar o Messias, o ungido, o Salvador, o Rei perfeito, ele vai levantar um povo, uma igreja santa que vai me louvar, que vai me glorificar todos os dias, que vão buscar o meu nome e vão louvar Ele. É isso que o Senhor quer, os louvores para Ele. O Senhor, às vezes, quer muito mais louvores do que oração para Ele, porque a oração é pedir, pedir, pedir para o Senhor. Mas as pessoas não louvam o Senhor e temos que louvar o Senhor. Então, nós vemos aqui que é essa a diferença do povo, da igreja que o Senhor Jesus formou e fez, esse povo perfeito para o louvor e a glória do nosso Deus. E fala aqui, louvai ao Senhor todas as nações, todos os povos, louvai-o, porque o nosso Deus prevaleceu sua misericórdia sobre nós e a fidelidade do Senhor é para sempre. Aleluia. Aleluia é uma palavra de louvor para Deus. Se eu não me engano, é uma palavra grega. Então, é uma palavra de louvor para o nosso Deus. E tem pessoas que começam a zombar e rir. Eles chamam os crentes de aleluias. Lá vem os aleluias. E são pessoas ignorantes que não sabem o que elas estão falando. E Deus castiga elas por falar aquelas coisas, porque mesmo não sabendo as coisas de Deus, Deus castiga quem zomba as coisas de Deus. Mas hoje nós aqui temos a convicção, temos a segurança no Senhor, então não temos vergonha de louvar o nosso Deus e glorificar Ele com todas essas palavras, com todas as palavras que o Espírito Santo dá para nós também. E no Salmo 149, mesmo que no Salmo 146 também é um louvor pela justiça de Deus, e no 147 fala que louvor pelo favor de Deus para com Jerusalém. No 148 é uma exortação para que louvemos ao Senhor. Todos os salmos são de louvor. Se nós lermos eles, vamos achar todas as palavras maravilhosas para louvar o Senhor. Por exemplo, aqui no Salmo 148, no verso 9, fala: os montes e todos os outeiros, a árvore frutífera e todos os cedros. Todos têm que louvar e glorificar o Senhor. Todos têm que glorificar o nome do nosso Deus. No verso 13 fala: louvem o nome do Senhor, porque só seu nome é sublime. Sua glória é sobre a terra e os céus. A glória do nosso Deus é sobre a terra e os céus. A glória, eu diria além disso, que a glória do nosso Deus cobre todo o universo. É desse jeito que eu louvaria o Senhor, adicionando ainda mais palavras nessa frase aqui para louvar e engrandecer o Senhor. Dizer para Ele: Senhor, Tu és justo, Tu és amor, Tu és misericórdia, Tu és paz. O Teu nome seja bendito, que todos fiquem humilhados diante de Ti, que todos os povos e as nações, que todas as línguas Te louvem e Te glorifiquem, e todos se humilhem diante da Tua presença. Tu és digno, Senhor, que todos nós nos ajoelhemos diante de Ti, porque Tu és o Criador, o poderoso, o justo, Tu és tudo. Essas são palavras de louvor. E no 149, no verso 5, fala, mesmo que aqui no 1, por exemplo, fala: aleluia, cantai ao Senhor um cântico novo. Novamente temos um convite para cantar a Deus. Seu louvor, o louvor do nosso Deus, ressoe na congregação dos santos. E qual é a congregação dos santos? A congregação dos santos são os redimidos do Senhor Jesus. São as pessoas que são salvas, que ganharam a vida eterna ou que já ganharam a vida eterna por terem seguido o caminho de Cristo. Que o Espírito Santo esteve com eles o tempo todo. Os dons espirituais cresceram no meio daquela congregação, porque o Espírito Santo é quem ajuda homens e mulheres para serem inspirados a louvarem o Senhor e glorificar o nome dele. Então, no verso 2 do Salmo 149, fala: alegre-se Israel em seu Criador.
Exultem os filhos de Sião, que é a igreja, em seu rei, Jesus Cristo. Louvem seu nome com danças, aqui fala. Mas essas danças aqui não são físicas, mas são espirituais. Quando o Espírito Santo pega um homem ou uma mulher para louvar a Deus e faz eles dançarem na sua presença. Mas não é dançar do jeito que as pessoas inventaram agora, de botar música gospel e começam a dançar e eles falam que estão dançando para Deus, mas eles estão dançando para o diabo com os movimentos deles, não é para Deus, porque aqui a dança que a Bíblia fala não é físico, é uma coisa espiritual, celestial que o Espírito Santo dá para o homem e para a mulher quando ele pega eles no espírito para dançar, para eles falarem em línguas e os dons se manifestarem. Então fala, louvem seu nome com danças, mas tomem cuidado com esse tipo de dança. Não é vocês ficarem dançando funk ou sertanejo ou o tipo de música que tiver nas nações. Não, ou forró, por exemplo. Isso aí não é louvar a Deus. A dança aqui, eu vou repetir, eu vou falar de novo. É um homem ou uma mulher que louvam a Deus e o Espírito Santo pega eles para dançarem no Espírito. Como Paulo dizia, eu dançarei com o Espírito e vou cantar com o Espírito, mas também com o meu conhecimento, para que vocês entendam o que eu estou falando, para que vocês entendam a doutrina também, porque se eu falar só em línguas, ninguém vai me entender. Mas a dança é dada pelo Espírito Santo e é feita no Espírito. Para nós sabermos também que tem algumas seitas, alguns grupos, algumas correntes que adoram o diabo e que honram o diabo. E então dançam para o diabo, fazem umas danças específicas de noite, à meia-noite. Eles acendem fogueiras e as pessoas começam a dançar em volta. E aí vem os demônios e possuem eles e as pessoas começam a deixar de ser normais, e aí elas começam a fazer, é como se fosse um show, e elas começam a dançar pro diabo. E se o diabo exige aquilo dos seus seguidores para eles dançarem para ele, então como nosso Deus não faria aquilo se ele foi o primeiro? Ele formou o exército celestial, os seres celestiais, para que louvassem ele. E a dança espiritual que é dada pelo Espírito de Deus é para louvar o Senhor. Mas o diabo ficou com inveja e quis ser Deus também. O diabo viu que o Senhor era louvado com a dança, então ele inventou de ensinar para os seguidores dele como dançar para ele também. Mas coitados, porque eles são vítimas do diabo e são pessoas que sofrem, pessoas que não pensam direito. Pessoas que não conseguem pensar direito. Porque isso que o diabo faz, ele rouba a paz e destrói a alma da pessoa. Mas o nosso Deus dá para nós paz, felicidade e nós conseguimos pensar direito e sermos felizes. E fazemos tudo com toda a nossa capacidade, pensando direito. Sendo inteligentes e sábios, nós conseguimos fazer as coisas. É isso que Deus faz conosco. Então, é muito triste e tadinhas aquelas pessoas que se deixam usar pelo diabo, porque nós aqui estamos seguindo o nosso Deus que fez os céus e a terra e nos criou. Nós seguimos o poderoso, nós seguimos o caminho reto, o caminho do bem. E é por causa disso que o nosso Deus merece os louvores, merece a honra, merece a glória. Ele merece aquela dança espiritual. E fala que com pandeiro e harpa lhe cantem. Porque o Senhor se compraz, diz aqui, o Senhor se compraz em seu povo com a sua congregação quando louvam Ele. Adorna com a salvação os humildes. Aqui fala daqueles humildes que acreditam nele. Humildes não são pessoas com baixo nível de escolaridade. Os humildes são pessoas que têm um coração que aceita a Deus e querem seguir os caminhos de Deus e querem louvar e glorificar o nome do Senhor. Esses são os humildes. Tem humildes milionários, por exemplo. Tem humildes que têm um alto nível de escolaridade. Então, quando fala aqui das pessoas humildes, não fala de pessoas com baixa escolaridade,
mas de pessoas que dispõem os seus corações para Deus. Por causa disso, fala que aqueles humildes ele vai adornar com o quê? Com a salvação dele, dá a vida eterna para eles. Glorioso seja o nosso Deus. E fala que regozijem-se os santos por sua glória e cantem até sobre seus leitos, aqueles que não podem sentar, que não conseguem se ajoelhar, que não conseguem ficar em pé, então faz desde a sua cama. Estejam em suas gargantas os altos louvores de Deus. Não fiquem com vergonha de cantar para Deus, de falar com Deus. Não fiquem com vergonha. Fala que espadas de 2 fios em suas mãos, que é a palavra, a doutrina do Senhor. E no Salmo 150, fala, aleluia, louvai a Deus em seu santuário. O santuário é o coração dos homens e as mulheres que se converteram a Deus, os filhos de Deus que fazem a vontade de Deus, aqueles que cumprem os mandamentos dele. Fala, louvai-o no firmamento de seu poder. Louvai-o por suas proezas, louvai-o conforme a imensidão de sua grandeza. Louvai-o ao som da trombeta, louvai-o com saltério e com harpa, louvai-o com pandeiro e dança, com instrumentos de corda e com flautas, com símbolos retumbantes, com símbolos de júbilo, tudo que respira, e eu até adicionaria, tudo aquilo que não respira, louve ao Senhor. É isso. É esse o louvor para o nosso Deus. Vamos decorar essas palavras para dizer para Deus palavras formosas. Mas tem pessoas que falam, mas é que você tem que decorar provérbios e os salmos e só. E as pessoas decoram. Elas decoram, elas sabem de cor, mas elas não têm aquilo no seu coração, nem têm a inteligência para entender e compreender a mensagem que Deus quer passar, aquilo que Deus quer dizer em cada verso. Porque em cada palavra, em cada oração, em cada frase, Deus está fazendo um convite para que nós possamos agir com sabedoria, com inteligência e possamos louvar o Senhor. Então, não é tanto você decorar, mas você colocar no seu coração. Quando você for louvar a Deus, que do seu coração possam sair aquelas palavras de louvor para o nosso Deus, que você possa meditar e aprofundar naqueles versos, naquelas palavras que você vai falar para Deus, para que o Espírito Santo possa descer e possa vir na sua vida. Porque se vocês decorarem, mas não colocarem nos seus corações aquilo, aí vocês só ficam falando aquilo que vocês decoraram, só de cor, sem ser do seu coração, o Espírito Santo não vai vir na sua vida, não vai ter resultado nenhum. Porque quando você decorar essas palavras, vocês têm que decorar ela nos seus corações, vocês têm que entender aquilo que Deus quer passar para você, formar aquilo que você sente, aquilo que você pensa de Deus, o que é Deus para você, o que é Deus e o que Ele merece, na sua opinião. E quando você consegue ter todos esses conceitos claros na sua mente e no seu coração com sinceridade, então, quando você louvar o Senhor, o Espírito Santo vai vir na sua vida e você vai começar a ter revelações, profetizar, ter visões, dançar no Espírito ou até cantar em línguas angelicais. É isso que acontece. São essas as experiências que você vai viver. E agora em Isaías 12. Isaías, no capítulo 12, no verso 6. Fala... Vamos lembrar que o profeta Isaías, todas as profecias dele falam sobre o Senhor Jesus, sobre o Messias e sobre a igreja do Senhor no futuro. As promessas que Deus, Pai, tinha para o futuro, para o seu povo novo, para o seu novo povo. Em Isaías 12, 6, no 5, fala, cantai ao Senhor, pois tem feito coisas sublimes. Saiba-se isto por toda a terra. Fala aqui que pela terra toda, pelo mundo todo, as pessoas deveriam saber que Deus fez coisas sublimes, coisas gigantes. E no 4 fala,
Louvai ao Senhor, invocai seu nome, declarai entre os povos suas obras e proclamai que seu nome é sublime e que todos deveriam engrandecer o nome do Senhor. No verso 6 fala: dá grito de júbilo e canta, ó moradora de Sião. E eu falaria: dá grito de júbilo e canta, ó igreja do Senhor Jesus, ou ó os redimidos do Senhor Jesus, porque grande é o Santo de Israel em meio de ti. O Santo de Israel é o nosso Senhor. Ele é o Santo de Israel. E Ele é muito grande. E Ele fala para a igreja ficar feliz e cantar e louvar e glorificar o nome do Senhor. Por causa disso, as nossas congregações têm a característica dos louvores para o nosso Deus. Todos os dias, o Espírito Santo, Ele ordenou desde o começo, faz mais de 50 anos, o Espírito Santo disse que nós tínhamos que abrir as igrejas, os lugares, todos os dias, para que as pessoas viessem, para que homens e mulheres viessem, aqueles que se decidiram a seguir o caminho do Senhor, que eles conseguissem vir e louvar o nome do Senhor, para louvar e glorificar o nome do Senhor. E é por causa disso que nós temos a igreja aberta todos os dias para as pessoas virem louvar a Deus e aprenderem a louvar a Deus. E aqueles que não conseguem vir, por qualquer motivo ou situação, podem fazer na sua casa também, afastando um tempo para louvar o Senhor. Eles não precisam só ficar as 24 horas do dia fazendo. E aqui em Isaías 55... Isaías 55, no verso 12. No verso 12, fala a mesma promessa do Pai para o futuro, para a sua igreja. No verso 12, fala porque com alegria saireis. Mas o Senhor aqui, Ele fez uma promessa. No verso 10 fala que, porque assim como a chuva e a neve descem dos céus e rega a terra para que a terra possa germinar e produzir frutos, e dão a semente, fala que desse jeito será a palavra do nosso Deus. No 11, assim será a palavra que sai de minha boca, não retornará para mim vazia e realizará o que me apraz e cumprirá aquilo para que a enviei, porque é a palavra profética do Senhor. Porque com alegria saireis e em paz sereis conduzidos. Os montes e os outeiros romperão em cânticos. Esses montes, esses outeiros, são pessoas, reis, governadores, pessoas importantes. E fala que essas pessoas romperão em cântico de júbilo diante de vós. E todas as árvores, que também são seres humanos, pessoas do campo, baterão palmas. Porque eles vão bater palma para o nosso Deus. Eles vão glorificar o Senhor. Por causa disso, Deus ordenou que o povo dele tem que louvar Ele, tem que glorificar Ele. Porque eu vou dizer de novo, na antiguidade, era um dia só que Deus tinha falado para o povo se reunir, no dia sábado, o dia que era o dia de repouso. Mas o nosso repouso agora é o Senhor Jesus. E aos sábados eles se reuniam para louvar o Senhor. Mas no futuro, quando o nosso Senhor Jesus, o Messias, o Rei, fez o trabalho dele e ele acabou fazendo o povo dele, a igreja dele, a congregação dele, tem que se cumprir tudo o que foi escrito nos Salmos e aquilo que está escrito nos Salmos, que foi feito, foi escrito para o futuro, porque esses profetas, esses cantores cantavam para o futuro, profetizavam para o futuro. E Deus disse, agora todos têm que me louvar, porque eu quero fazer um povo para me louvar, para me glorificar. E por causa disso, o Senhor enviou o seu Espírito Santo, para que o Espírito Santo possa ajudar todos os seres humanos a louvarem e glorificarem o Senhor do jeito que Ele quer que constantemente Ele seja louvado. E é por causa disso que o Senhor deu a ordem de que todos os dias as portas da igreja estejam abertas para as pessoas irem louvar o Senhor. Mas tem algumas pessoas da antiguidade que começaram a fazer o mesmo do povo antigo. Como o povo antigo se reuniu ao sábado só, quando
veio o evangelho do Senhor quando começou a se espalhar a palavra do Senhor por muitos países. Tinha muita idolatria e muitas crenças naqueles lugares e muitas pessoas que parecia que eles tivessem se convertido para o Senhor, parecia que eles tivessem virado cristãos, mas na verdade eles, para o seu próprio conforto, eles acabaram estabelecendo um dia para glorificar a Deus, entre aspas. E foi aos domingos. E as pessoas falaram, nós vamos escolher o dia domingo para as pessoas irem no templo, não é? Para elas louvarem a Deus. Foi isso que eles inventaram no começo. Mas isso aí não é certo, porque isso aí não foi uma ordem de Deus, nenhum ensinamento dele, porque o Senhor desde o começo ensinou para os apóstolos dele que eles tinham que louvar a Deus todos os dias, que o nome dele tinha que ser glorificado todos os dias, e não era só uma vez por semana, aos domingos. E até hoje tem muitas pessoas, muitos grupos que se chamam de cristãos, e até hoje eles vão só o dia domingo na igreja. Porque eles falam que não, que só os domingos que eles podem ir na igreja. Mas se você não quer aprender que Deus realmente ordenou que é para ir na igreja dele todos os dias para louvar o nome dele, e se todos os dias você puder vir no templo, você deveria vir louvar a Deus, porque temos que buscar os dons espirituais, porque temos que louvar a Deus com essas palavras formosas que temos nos Salmos, e buscar os dons espirituais e buscar o batismo com o Espírito Santo. Se vocês não fazem aquilo, mas vocês vêm só aos domingos, vocês nunca vão receber os dons espirituais, vocês nunca vão alcançar o Espírito Santo e você nunca vai conseguir agradar a Deus. E com certeza um dia, quando você chegar ao fim dos seus dias, o Senhor não vai conhecer você e não vai deixar você entrar. O Senhor vai falar, eu não te conheço, se afasta de mim, fazedor de maldade, porque vocês não fizeram os meus mandamentos. Vocês não cumpriram com os meus mandamentos, então o Senhor pode rejeitar vocês. Então pensa se vale a pena a sua preguiça ou a tradição que você traz da antiguidade, porque da antiguidade que vem todas as correntes religiosas cristãs e que eles só vão na igreja aos domingos, porque na verdade você está errado, porque temos que louvar a Deus todos os dias. E você poderia perguntar, mas por que eu não posso louvar o Senhor todos os dias na minha casa? E com certeza você poderia louvar o Senhor todos os dias na sua casa, mas não é a mesma coisa, porque você precisa da manifestação dos dons espirituais. Não tem ninguém para te impor as mãos, nem te dar profecia, nem dar revelação para você de Deus na sua casa. E se você tiver os dons espirituais, para quem que você está impondo as mãos? Para quem que você está trabalhando esses dons que Deus te deu? Então, você precisa da congregação para você compartilhar daquilo que Deus te deu e ajudar eles. E você receber também dos outros a imposição das mãos para que os dons espirituais também possam ser trabalhados em todos. E os louvores também. Ele começa a se manifestar nos louvores das pessoas. Quando as pessoas começam a louvar um Senhor, vem a manifestação do Espírito Santo. Então, vocês percebem por que vocês estão errados, achando que é só aos domingos ou só aos sábados? É errado isso, porque é todos os dias que temos que louvar o Senhor. E nós já lemos o 55:12. Então, agora temos que ir para Efésios, vamos para o Novo Testamento, rapidamente, para Efésios, depois de Romanos, Coríntios, temos Efésios, depois de Romanos, no Novo Testamento, Romanos, Atos, Romanos, 1 de Coríntios, 2 de Coríntios, Gálatas e Efésios 5:19. Efésios 5:19 diz assim, fala... O apóstolo Paulo aqui, ele sugeriu para os crentes em Cristo Jesus, para a congregação do Senhor. Ele diz, desde o verso 15, é que o capítulo 5 inteiro é uma exortação, é uma admoestação que o apóstolo faz para os crentes da igreja de Éfeso.
E ele diz no verso 15: portanto, vede com prudência como andais, não como necios, e sim como sábios, aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus, porque tem tribulações e tem as armadilhas do inimigo, enfim, a vida espiritual pode cair numa armadilha. Portanto, não sejais insensatos, mas compreendais bem qual é a vontade do Senhor. E o 18: e não vos embriagueis com vinho, no qual há libertinagem. Aqueles que ficam bêbados aqui, ó, porque aquilo traz libertinagem. Mas enchei-vos do Espírito Santo, falando entre vós com salmos, com hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor em vossos corações. É isso que o Espírito Santo, Deus, tinha revelado para o apóstolo, como é que eles tinham que louvar. Ao invés deles ficarem bebendo e ficando bêbados, o que eles tinham que fazer era afastar tempo para buscar o Espírito Santo, louvar o Senhor e cantar para Ele. Agora vamos para Colossenses, que fica depois de Efésios, segue Filipenses e depois Colossenses 3,16. E diz assim em Colossenses 3,16. Fala: a palavra de Cristo. Aqui fala, o apóstolo Paulo escreveu uma carta para a igreja em Colossas. Ele escreveu uma carta para os crentes se cuidarem na sua vida espiritual. Então fala: a palavra de Cristo habite ricamente em vós. Ensinai-vos e aconselhai-vos uns aos outros em toda a sabedoria, cantando com graça em vossos corações ao Senhor, com salmos, hinos e cânticos espirituais. E tudo o que façais, de palavra ou de obra, fazei-o tudo em nome do Senhor Jesus, dando graças a Deus. Mas o que nós queremos destacar aqui é que eles tinham que ficar louvando o Senhor, cantando para Ele e louvando com cânticos e com palavras dos salmos. E agora vamos passar para Êxodo. Eu não sei se eu tô com tempo, mas Êxodo 15. Agora vamos para no começo da Bíblia, Gênesis, Êxodo, no capítulo 15, que temos um cântico que Moisés e Miriam cantaram para Deus. E nós vamos perceber todas as palavras de louvor que eles usaram, que Moisés e Miriam usaram para louvar e glorificar o nome do Senhor. No 15, Êxodo 15. Fala aqui que Deus deu vitória para Moisés quando eles passaram pelo Mar Vermelho. Vamos lembrar que Moisés saiu do Mar Vermelho com o povo de Israel. Eram uns 600 mil homens, sem contar mulheres e crianças. E eles foram caminhando. O rei do Egito saiu com o seu exército para perseguir Moisés e o povo. E eles correram e correram até chegar no Mar Vermelho. E o Senhor já tinha ordenado para Moisés tocar com a vara o mar, e o mar ia abrir, e eles iam conseguir passar no meio dele, porque ele ia se glorificar. E eles foram correndo, e os outros iam atrás deles também, seguindo eles, e quando eles chegaram no Mar Vermelho, Moisés, com a vara dele, ele tocou na água, e a água abriu, e eles passaram caminhando, e eles passaram rapidinho para o outro lado. E naquele momento, o rei do Egito, com o exército dele, também vinha atrás deles. E eles entraram e começaram a caminhar também pelo mar, porque eles estavam bem perto do povo de Israel, porque as águas ainda estavam abertas. E quando eles iam na metade, o Senhor fechou as águas neles. E todos morreram, todos se afogaram. Todos se afogaram porque eles estavam em cavalos, e os cavalos e as pessoas se afogaram, o exército todo se afogou. Então Moisés, quando ele viu aquela grandeza, aquela maravilha de Deus, ficando já do outro lado do mar, ele começou a cantar para Deus e falar com Deus. E disse que Miriam, a irmã dele, era profetisa também.
E os dois juntos começaram a cantar para Deus e falar palavras de louvor e de agradecimento para Ele pela maravilha que Deus tinha feito para eles, esse milagre. E por causa disso fala em Êxodo 15. Então cantou Moisés e os filhos de Israel este cântico ao Senhor e disseram: Cantarei ao Senhor porque gloriosamente triunfou, arremessando no mar o cavalo e o cavaleiro. Olhem as palavras de louvor aqui. Era como contando novamente o que tinha acontecido e dizendo para o Senhor aquilo. Dizendo, Senhor, olha o que aconteceu. Quando eles estavam no meio do mar, então você fechou as águas e eles pereceram e você nos salvou, nos guardou. Eles contavam tudo aquilo para o Senhor como se Ele não soubesse. Ele sabe, mas Ele gosta que nós falemos para Ele aquilo que Ele fez desse jeito. Ele gosta que nós possamos entender e compreender o poder dEle, a glória dEle. E fala, arremessando no mar o cavalo e o cavalheiro. O Senhor é minha força e meu cântico, e me foi por salvação. Isso aqui são palavras de louvor. Este é meu Deus, e o louvarei. Deus de meu Pai, o exaltarei. Senhor, Tu és a minha fortaleza, Tu és o meu cântico, e eu Te louvarei. Esse aqui é o Deus poderoso, o Deus grande, o Deus que é mais poderoso do que todos os outros deuses. É esse o Deus do meu Pai, e eu vou louvar Ele. O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Eu vou glorificar esse meu Deus, o Senhor varão de guerra. Fala aqui, o Senhor é seu nome. Lançou no mar os carros e o exército de Faraó. E seus capitães escolhidos, os capitães escolhidos do Faraó, foram afogados no Mar Vermelho. Os abismos os cobriram, quer dizer, o mar. As águas do mar se juntaram em cima deles, e ele chamou aquilo dos abismos. Os abismos os cobriram, desceram às profundezas como pedra. Moisés até imaginou de que jeito eles desceram às profundezas, como pedras. Tua destra, ó Senhor, é gloriosa em poder. Tua destra, ó Senhor, tem despedaçado o inimigo, o rei do Egito, e o exército dele. E com a grandeza, no 7, com a grandeza de teu poder, derribaste os que se levantaram contra ti. Enviaste tua ira que os consumiu como restolho. Essas palavras aqui são para engrandecer a Deus, por causa daquilo que ele tinha feito. E Moisés e Miriam começam a falar de tudo que o Senhor tinha feito. E contar para ele, porque desse jeito eles estavam não só louvando o Senhor, mas elogiando ele também. Ao sopro de teu fôlego. Vocês sabem qual é o sopro de teu fôlego? O ar que sai daqui quando eu respiro. Quando eu respiro, o ar sai do meu nariz. É esse o sopro de teu fôlego. E fala que o Senhor, só com o sopro do fôlego dele, o que ele fez? Amontoaram-se as águas, juntaram-se as correntes como um montão. Só com o sopro do fôlego do nariz do Senhor, isso aconteceu. O Senhor não tem que fazer muita coisa, porque Ele é tão poderoso. E Moisés falou para ele, você é tão poderoso que você amontoou as águas do mar para que os meus inimigos perecessem, e você fez com o sopro do teu fôlego. No 9 fala, o inimigo dizia, perseguirei, alcançarei, repartirei os despojos. Aqui Moisés e Miriam imaginaram aquilo que Faraó poderia ter pensado quando ele saiu do Egito com o seu exército. Moisés imaginou aquilo. Ele disse, perseguirei, alcançarei, repartirei os despojos deles, porque eu vou destruir todos eles. Foi aquilo que Moisés imaginou que o faraó tivesse pensado quando eles saíram perseguindo o povo de Israel. Fala, minha alma se saciará deles, arrancarei minha espada, minha mão os destruirá. Foi o que Faraó pensou
Mas no verso 10 fala: sopraste com teu vento, e o mar os cobriu, afogaram-se como chumbo nas impetuosas águas. Ó Senhor, quem é como tu entre os deuses? Quem é como tu? Ninguém. Entre os deuses tem algum como o Senhor? Ninguém, porque o Senhor é único. Quem é como tu, glorificado em santidade? Tu és o único, magnífico em santidade, terrível em maravilhosas façanhas, fazedor de milagres. Tu és fazedor de grandezas. No 12, estendeste tua destra, e a terra os tragou. Em tua misericórdia guiaste o povo que remiste. Com teu poder levaste-o à tua santa morada. E aquela santa morada falava daquilo que ia acontecer no Monte Sinai mais para frente, quando Deus deu para eles as tábuas da lei. E no 14, os povos o ouvirão. Todos os povos iam ouvir dessa história, e todas as gerações, e estremecerão. Apoderar-se-ão de dor os filisteus. Então os príncipes de Edom se perturbaram, dos valentes de Moabe deles se apoderou o temor, acovardaram-se todos os moradores de Canaã. Fala que todos os habitantes daquelas cidades, naquela época, junto com os reis deles, iam ficar com medo quando eles ouvissem do prodígio, do poder, da grandeza do Deus de Israel, daquele Deus de Moisés. No verso 16 fala: caia sobre eles temor e espanto pela grandeza de teu braço, emudecem como uma pedra, até que tenha passado teu povo, ó Senhor, até que tenha passado este povo que tu adquiriste. Tu os introduzirás e os plantarás no monte e tua herança. Era o Monte Sinai quando o Senhor se manifestou para Moisés e deu as leis para ele. No lugar de tua morada que tu preparaste, ó Senhor, no santuário que tuas mãos, ó Senhor, estabeleceram. Isso aqui foi cumprido. O verso 17 se cumpriu, ou ainda vai se cumprir, com o Senhor Jesus, porque ele, sendo superior a Moisés, ele conseguiu ou vai conseguir apresentar para o nosso Pai um povo santo e perfeito, uma congregação que louve Ele em espírito e em verdade, que louve e glorifique Ele e honre o nome dEle e cumpram os mandamentos dEle. Então, esse verso 17 só ia se cumprir com o Senhor Jesus. No 18 fala: o Senhor reinará eternamente e perpetuamente. Essas aqui são palavras de louvor para o Senhor. Senhor, tu reinarás eternamente e perpetuamente. Tu és o único, tu és Deus, poderoso és, Senhor. Quem é como tu? Não tem outro, Senhor. Essas são palavras de louvor para o nosso Deus. E no 19 fala: porque Faraó entrou com seus carros e seus cavalheiros no mar. E o Senhor fez voltar sobre eles as águas do mar, mas os filhos de Israel passaram em seco no meio do mar. Tudo isso aqui são palavras de engrandecimento do que Deus fez com eles naquele dia, palavras de elogio. Então Moisés novamente insistia e voltava a falar sobre aqueles prodígios do nosso Deus. Vamos aprender também a falar para o Senhor dos prodígios que Ele fez, dos sinais que Ele fez. Quando você receber um milagre, uma cura, uma bênção do Senhor, um dinheiro, uma comida dEle, ou quando Deus tenha guardado, protegido você de algum perigo, você começa a orar a Deus e a louvar Ele e a contar para Ele toda a história de como as coisas aconteceram. Contar para o Senhor, louvando e glorificando e enaltecendo o nome dEle, a misericórdia dEle, enaltecendo o poder dEle por cima de tudo e falando para Ele: Senhor, depois de eu estar sem conseguir me mexer na minha cama, depois de eu ir no médico e os médicos não conseguirem fazer nada por mim, quando eles falaram que eu só tinha 2 meses para viver, que eu ia morrer, e você chegou na minha vida e você me prometeu, Senhor, que você ia me curar, e agora eu estou curado. Agora, o que a ciência pode falar? O que os médicos falariam?
Porque eu vou no consultório deles e eu falo que, olha, eu estou aqui vivendo porque Deus me deu a vida. É isso que Deus quer de nós. São essas as palavras de louvor para o nosso Deus, louvando e elogiando o Senhor pelos poderosos atos dele. A profetisa Miriam, irmã de Arão, tomou um adufe em sua mão e todas as mulheres saíram atrás dela com adufes e com danças. E Miriam lhes respondia, porque todos eles foram inspirados pelo Espírito de Deus, e eles dançavam em espírito. E Miriam lhes respondia, cantai ao Senhor, porque gloriosamente triunfou. Porque gloriosamente triunfou, e lançou ao mar o cavalo e o cavaleiro. E por causa disso ele merece a honra. Ele merece a glória e o louvor. Ele merece que nós louvemos Ele todos os dias da nossa vida. Que nós glorifiquemos Ele. Que nós enalteçamos o nome dEle, elogiemos Ele. Não sinta preguiça de fazer aquilo. Não sinta preguiça de louvar. Não fala que você não tem palavras para falar para Deus. Porque se você for orar, você pode orar. E a sua oração pode durar uns 5, 10 minutos. E na oração você pode ficar triste e falar para o Senhor, olha, Senhor, a minha situação. Mas se você também quer louvar o Senhor, também louva Ele e fala para Ele, Senhor, quem eu sou? Quem eu sou? Eu sou um verme da terra. Para que você se lembre de mim, para que você olhe para mim, quem que eu sou? Mas você é tão grande, você é tão justo. Quem poderá resistir o teu olhar? Quem poderá ficar diante dos teus olhos, Senhor? Ninguém, Senhor. A terra treme na tua presença. E agora como que eu vou me apresentar diante de ti? Mas tu és tão misericordioso que eu posso me apresentar diante de ti, e tens misericórdia, e olhas para mim, e me ouves. Tu envias a tua mão poderosa e vais me abençoar. Eu sei disso porque você é amor, e você quer que eu entenda, que eu compreenda os teus caminhos, e que eu possa te seguir, que eu possa te louvar, e que eu possa sair de todas as minhas dificuldades, e você não quer que eu seja covarde, que eu esteja sempre lá lutando e esperando em ti. Te esperando, Senhor, acreditando e confiando que tu me darás força, coragem, para que eu continue nesse caminho, porque eu quero te louvar sempre, eu quero sempre te agradar. Mas mesmo eu sendo um verme, vais me olhar, porque eu sei que essa é a tua misericórdia. É assim que o Salmo fala, que a misericórdia de Deus é para sempre, que o amor dele é eterno, que ele é justo. São essas as palavras. É isso que nós temos que dizer para o nosso Deus. É esse o louvor para Deus. É isso que é louvar a Deus. E quando nós estejamos todos na congregação, vamos louvar a Deus todos com palmas, com os braços levantados, batendo as nossas palmas e cantando para Deus e falando com o Senhor. Porque o Senhor não é surdo, Ele não é surdo. Mas Ele gosta que nós façamos isso para mostrar para Ele que Ele merece tudo. Porque se eu fechar a minha boca para louvar a Deus, o Senhor fala, por que você fica envergonhado de mim? E além disso, se nós falamos, se nós abrimos a nossa boca, nós damos liberdade para o Espírito Santo vir, chegar em nós. São muito formosas as bênçãos que Deus dá para nós. É muito formoso o jeito como o Senhor se manifesta nas nossas vidas. Mas mais formoso ainda é quando nós aprendemos como conhecer o nosso Deus, como agir e nos conduzir diante dele como Ele quer. Ele está formando o seu povo que louva a Ele todos os dias. Não é só aos domingos ou aos sábados, é todos os dias para louvar o Senhor. Vamos ficar em pé e vamos orar para o nosso Deus. Bendito Padre Celestial, eterno Dios, nuestro Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob,
nuestro Dios poderoso de Moisés. Señor, cuando tú sacaste a Moisés con el pueblo allí de Egipto y le hiciste promesas y le diste una vara y le dijiste que esa era la vara del poder, que todo lo que él tocara con esa vara se estarían realizando prodigios, milagros, señales. Y Moisés creyó en ti y te obedeció. Y él hizo muchos milagros con la vara. Y el pueblo era testigo. Y todas las demás naciones fueron testigos y escucharon tu fama. Escucharon que ese Dios de Israel era un Dios poderoso, un Dios grande, maravilloso, prodigioso. Escucharon que tú eras un Dios que hacías maravillas y que era más fuerte que todos los dioses. Y por eso todas las naciones y sus reyes, sus gobernantes sintieron envidia. Y todos sintieron envidia de ese Dios de Israel, de ese pueblo de Israel, que era gobernado por un Dios poderoso. Y tú, Señor, quisiste que ese pueblo te alabara, te siguiera, te bendijera, te glorificara y cumplieran tus mandamientos. Pero el diablo vino, se interpuso y no permitió que este plan siguiera adelante, siguiera su curso, y por eso ellos perdieron tu bendición, fracasaron, se apartaron de tus caminos y tú te alejaste de ellos. Pero tú ya tenías un plan también, Señor, desde antes de la fundación del mundo, tu plan al futuro de enviar a tu Hijo amado, al Verbo de vida, al unigénito, al Mesías, al Salvador. Enviarlo porque Él sí estaría levantando un pueblo santo, perfecto, con los dones espirituales, con la manifestación del Espíritu Santo. Y Él sí estaría levantando y perfeccionando ese pueblo para que te alaben a ti todos los días de su vida, para que te glorifiquen y te honren, porque tú eres digno y merecedor de la alabanza, de la honra y la gloria. Y nosotros hoy hemos sido llamados por ti. Tú nos has llamado, nos has escogido. Y aquí estamos delante de tu presencia y queremos seguirte, queremos hacer tu voluntad, queremos cumplir tus mandamientos. Queremos apartarnos del pecado, no pecar, y obedecerte y alabarte y ensalzarte siempre, adorarte, honrarte. Queremos hacer tu voluntad, queremos agradarte. Y así, a cambio, tú nos darás muchos beneficios. Nos bendecirás, nos guardarás, nos protegerás, nos darás abundancia en la vida, nos dará felicidad, paz, y un día nos vas a dar la vida eterna. Gracias, Padre Santo, por estas misericordias, por este amor tuyo. Gracias, eterno Dios. Permite, Señor, que nosotros logremos y podamos, Señor, llegar allí a la meta final. Y sigamos adelante y seamos valientes y esforzados. Gracias, Señor. Gracias, Padre Santo, por tu iglesia, por tu congregación. Gracias por todos aquellos que han conocido tus caminos, tu palabra, que han sido alimentados por el don de la profecía durante estos 50 años. Gracias, Padre mío. Te pido, Señor, que tú, Señor, seas rescatándolos a todos, que ninguno se pierda, que todos sigan adelante, que todos se esfuercen y todos lleguen y perseveren hasta el final de su vida. Gracias, mi Padre. Gracias por todas estas bendiciones, Padre. En el nombre de tu Hijo Jesucristo te doy gracias, Señor. Y también te pido en estos momentos por las enfermedades, Padre. Las enfermedades, por la gente que está enferma. Tantas enfermedades que hay, enfermedades incurables, enfermedades psíquicas. Hay muchas enfermedades a causa de brujerías, de hechicerías, de maldiciones. Y también hay enfermedades incurables, Señor. Hay mucha gente que está sufriendo, gente de todas las edades están sufriendo, se están llenando de desesperación, de amargura, de tristeza. Hay muchos que quieren quitarse la vida porque ya no tienen paz en su ser. Te pido, mi Señor, que tú tengas misericordia, Señor. Extiende tu mano poderosa, tu mano misericordiosa. Acuérdate de esta gente, Señor. No permitas que sufran. Quita estas ataduras, estas cadenas, corta estas enfermedades, Señor, diferentes enfermedades. Liberta, limpia y sana a cada uno, mi Señor. Quita las dolencias,
el desespero. Hay personas que no saben orar, hay personas que no saben dirigirse a ti, pero tú, mi Señor, en tu misericordia, los perdonarás, los mirarás y tú libertarás y sanarás. Ten misericordia de esta gente, Señor. Ayúdale, Señor, a cada uno. Enséñales el camino, Padre mío. Liberta, limpia. Gracias, Padre Santo. Gracias por tu misericordia y tu amor. Gracias por tu bondad. Gracias por escucharnos. La honra y la gloria, la alabanza sea para ti desde ahora y para siempre, en el nombre glorioso de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén. Graças ao Senhor. Vamos cantar para o Senhor aquele coro número 2 que chama Louvai e Bendizei ao Senhor. Alabad, bendecid a Jehová, vosotros los hijos de Dios. Alabad, bendecid a Jehová, vosotros los hijos de Dios. Alzad vuestras manos, batidlas a Él y decidle que solo Él es fiel. Alzad vuestras manos, batidlas a Él y decidle que solo Él es fiel. Alabad, bendecid a Jehová, vosotros los hijos de Dios. Alabad, bendecid a Jehová, vosotros los hijos de Dios. Alzad vuestras manos, batidlas a Él y decidle que solo Él es fiel. Alzad vuestras manos, batidlas a Él y decidle que solo Él es fiel. A glória seja para Deus, louvado seja o nome do Senhor. Agradecemos Ele e agradecemos o nosso Pai pela chance de hoje tão maravilhosa. O meu Deus abençoe todos vocês, que vocês recebam as bênçãos do Senhor. E eu sei que o Senhor, na sua misericórdia, Ele fez muitos milagres e Ele abençoou muitos, porque é isso que o Senhor sempre fala para mim, que Ele abençoa muitos e Ele faz milagres na vida de cada um de vocês. Continuem em frente, orando e louvando o Senhor sempre. Obrigada, amo vocês com todo o meu coração, que Deus abençoe vocês. E muitos abraços, beijos, amo vocês no Senhor. Obrigada.